Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente para variar o conteúdo do canal. Então eu vi essa tag num blog que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele foi criado por uma pessoa chamada Megan no Goodreads. Eu achei as perguntas legais, então achei que seria interessante gravar para vocês. Então eu vou começar porque são muitas perguntas. 1. Você se sente mal lendo no carro? Sim, eu me sinto muito mal lendo no carro. Não consigo nem mexer no celular. Me dá dor de cabeça, eu fico enjoada e hoje eu nem tento mais. 2. Qual autor tem um estilo de escrita único pra você e por quê? Bom, eu resolvi mudar essa pergunta pra qual livro tem um estilo único, porque eu acho que vai ser mais interessante assim. E pra mim, esse livro é o S, do J.J. Abrams e do Doug Dorsch, que foi publicado pela editora Intrínseca. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas realmente ele é único. Vou aqui mostrar pra vocês. Ele vai falar da história de dois jovens, que é a Jennifer e o Eric, que a história começa com a Jennifer supostamente encontrando esse livro, e quando ela abre, ela vê que tem anotações em todas as páginas. Então ela começa a interagir com a pessoa que fez essas anotações. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho que tomar cuidado para as coisas não caírem, porque ele vem cheio de coisas dentro. Aqui, ó. Por exemplo, essa página, ela tem... O livro é todo assim, ele tem diferentes cores, diferentes letras para representar tanto a Jennifer quanto o Eric. E ele vem com muitas coisas dentro. E eu achei ele super legal. E de certa forma interativo, né? Você pode acompanhar o que os personagens estão fazendo. 3. Série Harry Potter ou Saga Crepúsculo? Dê 3 pontos para definir sua resposta. Eu vou escolher a Saga Crepúsculo porque eu não li nenhum dos livros da série Harry Potter. 4. Você carrega uma bolsa de livros? Se sim, o que tem além do livro? Não, eu não carrego livros físicos comigo. Eu já tentei, mas quando eu carregava eu nunca lia. E ainda tinha o peso e eu ficava com medo de estragar meus livros, então eu não carrego livro físico comigo mais. Hoje, se eu tô em algum lugar e eu tô com vontade de ler, eu uso o aplicativo do Kindle para celular. 5. Você cheira seus livros? Eu cheiro meus livros, eu adoro cheiro de livro. E se você gosta assim como eu, descobri que tem um perfume que tem essa fragrância. Então, se alguém quiser me dar de presente, estou aceitando. 6. Livros com ou sem pequenas ilustrações? Bom, eu acho que depende muito do livro. Se a história requer que a gente crie uma imagem muito específica, ou se é um livro de fantasia que tem um mundo muito diferente, acho legal. Se não, não é necessário pra mim. 7. Qual livro você amou quando leu, mas descobriu depois que não era uma escrita de qualidade? Bom, eu acho que livro é livro. Pra mim, não tem muito disso de escrita de qualidade ou não. É claro que a gente quer ler um livro bem escrito, mas eu acho que, de forma geral, todos os primeiros livros publicados pelos autores, eles têm uma escrita inferior aos próximos livros publicados. Então, isso é normal do ser humano, né? Porque à medida que a gente vai praticando, a gente vai melhorando naquilo que a gente tá fazendo, né? Então, de certa forma, acho que as coisas melhoram com o tempo. E é isso, não vou escolher nenhum livro como resposta para essa pergunta. 8. Você tem alguma história engraçada da sua infância envolvendo livros? Bom, eu tentei lembrar alguma história engraçada, mas eu não consegui, então eu vou contar uma história que envolve a minha infância, envolve livros, e que é uma das primeiras lembranças que eu tenho envolvendo leitura, que é quando eu ia pra casa da minha avó. Por parte de pai, ela treinava leitura comigo com livros de sonhos, significados de sonhos. E até hoje eu tenho esse hábito. Quando eu sonho com uma coisa muito específica, eu pesquiso na internet qual é o significado. E eu adoro. 9. Qual é o livro mais fino da sua estante? Bom, o livro mais fino da minha estante é esse livro aqui, que ele é infanto-juvenil. É Quem Roubou o Meu Futuro, da Sylvia Ortolf. Eu li ele quando eu estava no ensino fundamental, fazia parte da leitura obrigatória da escola, e ele gira em torno de uma peça teatral, onde a Valéria e os amigos vão encenar, e ele é uma boa leitura para ajudar a desenvolver o pensamento crítico. Ele tem menos de 60 páginas, então é bem fininho mesmo,
E eu lembro que eu adorei na época. 10. Qual é o livro mais grosso da sua estante? Bom, o livro mais grosso da minha estante é essa edição das Aventuras e Memórias de Sherlock Holmes, da Sterling Children's Books. Ele é uma edição maravilhosa, uma edição de capa dura. Eu ainda não li, porque está em inglês, mas isso não é desculpa, né? Eu vou ler um dia, mas eu sou apaixonada por essa edição. A diagramação é linda, tem algumas imagens no meio, entre os capítulos. E a folha é meio amarelada. Ele tem quase 600 páginas e eu sou apaixonada por esse livro. 11. Você escreve tão bem quanto lê, você se vê como autor no futuro. Eu não acho que eu escrevo tão bem quanto eu leio, mas eu gosto de escrever, então eu tenho esse hábito. E se eu me vejo como autor no futuro, não sei. Talvez eu publique alguns dos meus poemas, quem sabe. 12. Quando você começou a ler? Bom, eu não lembro exatamente quando eu comecei a ler, mas eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental e a leitura era obrigatória, eu não gostava. Então eu comecei a ler de fato na época da saga Crepúsculo, né, que teve o lançamento do filme. E eu lembro que eu fiquei fascinada na história e eu tinha que saber o que ia acontecer. Então foi a partir daí que eu comecei a, a ler de verdade. 13. Qual é o seu livro clássico favorito? O meu clássico favorito é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu sou completamente apaixonada por essa história. Eu amo o livro, eu amo o filme, eu adorei a escrita da Jane Austen. Eu tenho outros livros dela para ler e sou completamente apaixonada por essa história, é isso que eu tenho pra dizer. Amo, muito. 14. Qual era a sua matéria favorita na escola? Bom, a minha matéria favorita na escola era matemática, porque eu sempre gostei de números, eu sempre tive essa certa facilidade com números e eu gostava do fato de que a matemática ela é exata, né? Então não tem meio termo, ou está certo ou está errado. E eu acho isso maravilhoso. 15. Se te dessem um livro que você já leu e odiou de presente, o que faria? Bom, eu acho que eu ficaria meio sem graça de dizer pra pessoa que eu odiei o livro, né? Mas eu diria que eu já li a obra. E se não tivesse possibilidade de troca, eu não recusaria o presente. 16. Qual é a série menos conhecida que você conhece que é parecida com Harry Potter e os Jogos Vorazes? Bom, eu escolhi esse livro, Endgame, do James Frey e do Nils Johnson Shelton, porque eu acho ele muito parecido com Jogos Vorazes. Ele vai contar a história de 12 jogadores que pertencem a 12 linhagens milenares e esses jogadores eles lutam entre si no meio de uma catástrofe global e só pode haver um sobrevivente. Então é tipo Jogos Vorazes do Apocalipse, sabe? Esse livro ele tem uma história muito legal por trás do seu lançamento, porque ele é cheio de enigmas. Então o autor disse que ele premiaria a primeira pessoa que conseguisse resolver todos os enigmas com um prêmio de $500.000. Imagina, ganhar um prêmio resolvendo enigmas de um livro. Um sonho, né? 17. Qual é o mau hábito que você sempre faz quando filma? Bom, isso não é um mau hábito, eu acho. Mas uma coisa interessante que acontece toda vez que eu ligo a câmera é que meu nariz começa a coçar. E toda vez eu ligar a câmera, meu nariz coça. 18. Qual é a sua palavra favorita? Minha palavra favorita é sincronicidade. Eu amo essa palavra por causa do significado dela, que é quando eventos acontecem ao mesmo tempo de uma forma harmônica. Por exemplo, que é quando você está pensando numa música e você fica com vontade de ouvi-la e aí você liga o rádio e descobre que essa música está passando. Qual a probabilidade disso acontecer? Isso é uma sincronicidade e eu adoro quando isso acontece comigo. 19. Você é um nerd ou geek? Bom, pelo que eu entendi, a diferença entre nerd e geek é que o nerd ele tá mais ligado a ideias, enquanto que o geek ele está mais relacionado a colecionar coisas de assuntos que ele gosta. Então, se essa for mesmo a diferença, eu sou nerd. 20. Vampiros ou fadas?
Fadas, porque eu acho que tem mais possibilidade de desenvolver histórias em relação a habilidades, mundos, a personalidades, a aparência, e acho mais interessante. 21. Anjos ou metamorfos? Anjos. Eu adoro histórias de anjos. Então, se vocês conhecem também um livro que tem anjos na história, pode deixar nos comentários que eu vou adorar saber as indicações de vocês. 22. Espíritos ou lobisomens? Espíritos, porque eu adoro histórias de terror, eu adoro ver filmes de terror e espíritos é a minha escolha. 23. Zumbis ou vampiros? Bom, vampiros. Eu não gosto de zumbis. Não é porque eu tenho medo, mas é porque eu acho muito sem graça. Entre todas as criaturas fantásticas possíveis, os zumbis é o único que eu não vejo sentido algum. Então, zumbis não. 24. Triângulo amoroso ou amor proibido? Amor proibido, porque eu acho mais interessante o desenvolvimento dos personagens. E a gente fica com aquele frio na barriga, né? Pra saber se eles vão ficar juntos ou não. Acho que é melhor assim, porque ninguém também vai ficar de lado, sobrando, sabe? Triângulo amoroso, alguém sempre sobra. E a última pergunta, um livro completamente romântico ou de ação com cenas de romance? Ação com cenas de romance, porque eu gosto de histórias que vão além dos personagens principais. E é isso. Bom, obrigado por terem ficado comigo até o final. Sintam-se à vontade para responder essas perguntas nos comentários. Me digam também qual pergunta que vocês mais gostaram ou que acham mais interessante. Se vocês quiserem resenha de algum livro que eu citei aqui, também coloquem nos comentários. E obrigada! Porque eu não consigo responder essa pergunta. Não vou escolher nenhum livro para essa resposta. Tá. Mas assim, eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, o autor, ele... Tá, eu não disse isso, mas o livro, ele... Bom. Nariz coçando. E a luz caiu e ficou mais escuro e tá.